Ola, acordouse-me a min, e quería compartir con vos esta vivencia, que eu, cando era rapaz, lembro que íbamos así aos lugares medio branientos, semi-brania, onde había moitas carrascas, montes carrascosos, que tiñan todo o gateño, que non producían moito, pero que tiñan unhas capelas moi boas. As capelas que eran que collías un legón, estaba a facer no ferreiro, que todo o mundo tiña na casa un legón, que era unha chapa plata, afiada, e tiña un mango, como unha legoña, pero como unha aixada. Entón, ti, con ese legón, que pesaba moito para que puderas cavar con máis forza, cortabas capeliñas, ibas cortando tonas, ibas tunando na terra, eso puñelo, esas tonas que salían, puñelos a secar no brán, daba varias voltas para que secara por todos os lados, e depois guardabas para o inverno para poder cantar a auga do gando, a máis de facer de comer, e ao mesmo tempo era unha moi boa calefacción nas casas, porque as capelas non arden como unha leña que arde con moita chaparada, arde pouco a pouco, un lume semi-apagado, que vai pouco a pouco, pero eso canta moito, dá moito valor calorífico, e a casa tiña calefacción durante unha boa parte da noite. Había tamén o cabalo a roza. Cavabas a roza, iba os homes daquela, os homes novos, iban con eses legóns, e cavaban tamén capelas, terróns no monte que se quería cultivar, que se quería botar algún cereal, centeo, trigo, etc. Ou aveas. Entón, ti ibas, cavabas, sacabas eses terróns, puñelos a secar tamén, e no verán puñelos o lume en pequenos tilleiros, en pequenos montóns que lhe chamaban tilleiros. O problema é que cando lhe puñelos o lume, tiñas que facer un bon cortafogos de arredor da leira, porque era moi fácil que o lume che marchara. Entón a xente queimaba por etapas, queimaba primeiro unha parte, facía un cortafogos, e iba para que en caso que le marchara o lume, que tuvera menos espacio para tallar o lume. E era moi peligroso, porque cando lhe puñía o lume ao monte, a xente, o toso era importantísimo para estrar as bestas, as vacas, as ovellas, as galiñas, todos mundo estraba, facía esterco co toso, co estrume, co fieitos, con todas esas plantas que había no monte. Entón, se lle ardían, pois moita xente non tiña con que estrar as vacas, e as vacas necesitaban eso. Unha para estralas, para que non estuveran quentes, e outra para facer esterco. Moi ben. Por que vos conto isto, aparte de compartir convosco unha época, é que isto fixo-me pensar, pola comparativa, co que está pasando con Israel. Eu penso que Israel está-lhe marchando o lume. Está-lhe marchando o lume. E cando o lume marcha, é moi difícil de atallar, sobre todo se o resto está seco. Entendámonos ben, quen está seco? O mundo está seco, porque no mundo hai moitas tribulacións. No mundo hoxe hai moitos problemas de tipo xeracional, de tipo racional, de tipo nacionalista, de tipo político. E o mundo é un monte seco, que basta que sopre un pouco de vento e que alguén poña o lume para que arda todo inteiro. E non exagero moito cando digo que se a comunidade internacional non pon atallo ao xenocidio que está cometendo Israel en Palestina, se non pon atallo, eu teño moito medo, de que o lume se propague a todo o mundo. E está se propagando porque a comunidade internacional non toma as medidas que son de tomar. Eu vexo, por exemplo, na televisión francesa, en todos os canles, cando falan do problema de Palestina e Israel, os locutores, os jornalistas que entrevistan persoas intelectuales, especialistas, xente que traballa a xeopolítica, estou vendo a xeoestrategia, estou vendo que todos, sin ninguna excepción, pon como prealable, cando empeza a xente a falar, a primeira pregunta na entrevista é que vostede condena energicamente
os atentados do Hamas. Evidentemente, quem não vai condenar os atentados atroces que cometeu o Hamas? Quem não nos vai condenar? Dime-te quem não nos vai condenar. Incluso os fascistas estão condenando. Bom, os fascistas é com outra intenção, pero todo mundo condena. O importante é que insistem 2 ou 3 vezes. É quando a pessoa trata de desenrolar o que está passando no aspecto dos ataques da armada do exército israelita, eles voltam ao caso. Pero você compreende bem que Israel tem o direito de se defender, não? Tem o direito de se defender. A gente diz, pois sim, que tem o direito de defender-se, pero não matando indiscriminadamente, tirando sobre hospitais e sobre tudo isso. Tenham a excusa que tenham. Um exército organizado com um país com milhões que lhe deram a comunidade internacional, os Estados Unidos sobretudo, para organizar-se, para ter um exército com todas as armas modernas, carros de combate, bombas, misiles, tudo o que tem. Pois os outros do outro lado não têm esse exército, não têm essa força, não têm essa capacidade, nem muitíssimo menos. Não têm armas, não têm misiles, não têm carros de combate, não têm bases de treinamento, não têm um exército regular. Então, pois a comparação é um pouco, quando menos, cínica, inocente. É verdade que há que condenar os atentados, pero quase nenhum, ou eu não vi nenhum, pode ser que os ache, pero nenhum, nessas canais de televisão que entrevistam a essa gente, não vi nenhum que ponha como preável é que você condena o que está fazendo o Estado de Israel, o exército israelita. Nenhum. Não pensadas que aí há um pequeno problema de todas as maneiras. Pois se continuamos assim, e se os Estados Unidos, que são os gendarmes do mundo, que têm os meios de parar isso, ou pelo menos atenuá-lo, as consequências. Se os Estados Unidos mandaram o seu embaixador, onde Netanyahu dizendo-lhe ou paras ou cortas-te os víveres. Pero não o fazem. Ao contrário, metem um porta-aviões, calam a boca, deixam fazer, e põem um porta-aviões por se acaso há alguém que lhe sopre a Israel. Alguém que apunte que era Israel. Aí estão eles com o seu porta-aviões para mandar-lhe um bombardeio eles também, porque morrem com as ganas, adoecem com as ganas de bombardear essa zona. Sempre o fizeram, pero buscam qualquer pretexto. Então, para mim, e isso termino, porque me estou ponendo de mala hóstia e não quero, para mim, se eu tenho que apanhar o meu neno, um neninho de 10 anos, de 8 anos, sou um pai que está apanhando esse neno, que um braço por aqui, uma perna por acolá, e uma cabeça por outro lado, está todo esmincalhado, todo de uma bomba que lhe caiu em riba do exército israelita. Eu está claro que vou ser um terrorista. É que vou fazer qualquer barbaridade, porque não há barbaridade pior que a que me está passando a mim, por exemplo, nesse caso. Assim que tenhamos cuidado, porque a roça que está acabando Israel, o Estado de Israel estou falando, não o povo, o Estado de Israel está acabando uma roça que lhe está ponendo o lume sem tomar precauções. E quando escapa o lume, também Israel há de arder, ou quizás seja o primeiro a arder. Assim que tomemos consciência, pidamos com energia aos nossos governos, aos nossos mandamais, que eles têm que fazer o possível para acabar com esse genocídio, que é um genocídio, chamemos-lhe pelo seu nome, um genocídio, e nada o justifica. Não se pode dizer ao povo palestino, ida-se ao sul, porque há pouco lhe disseram, ida-se ao sul, desplaçados ao sul, porque íamos arrasar o norte. E agora resulta que quando a gente foi para o sul, que fazem? Bombardeiam-nos, os refugiados que chegam, pois bombardeiam-nos e matam-nos. Isso é uma trampa para matá-los, é para acabar com o povo palestino. Isso está claríssimo. Então, queremos isso ou queremos uma paz mundial? Se queremos a paz mundial, temos que atuar de outra maneira.